Se prepara, eu estou recebendo a doutora Beth e nós vamos falar de empresas familiares. É isso mesmo, porque unidos pelo amor, separados pela empresa? Não, 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 não. Vamos deixar essa história para depois. Pessoal chegando e hoje o tema é super importante, porque sempre acaba acontecendo algum desentendimento quando nós trabalhamos com alguém da família, quando nós trabalhamos com pessoas que a gente gosta, pessoas queridas. Vocês já repararam que geralmente a gente acaba machucando as pessoas que a gente mais ama? Pois é, isso muitas vezes acontece. E quando nós temos uma empresa que nós ficamos lá o tempo todo, né, junto com as pessoas, e depois em casa, né, continua aquela convivência em casa, a situação pode se tornar bastante estressante, bastante difícil. Então, é por isso que nós estamos hoje convidando a doutora Beth. Então, de tanta gente ouvir essas reclamações, esposas falando dos maridos e maridos falando das esposas, que eu falei, eu sei com quem que nós vamos aí, ó, buscar algumas dicas para acertar essas pontas. E é justamente com a doutora Beth. Doutora Beth, antes de mais nada, muito obrigado por ter aberto esse espaço na tua agenda. Eu sei que sua agenda também é corrida, também são muitas lives, né, que você faz, participa, ainda tem as suas alunas, tem as suas pacientes. Eu sei que você é bastante ocupada e tem encontrado esse espaço na agenda, né, para poder estar aqui com o pessoal que me acompanha no Insta, no Face, no YouTube. É uma grande alegria. Muito obrigado por ter aceito esse convite. Carminha, eu que te agradeço, porque eu te admiro muito, né? Acho que tu é uma pessoa muito generosa, uma pessoa que tem muita capacidade, que me ajuda sempre nessas questões, assim, né, de empresa, me abre a visão, né, para muitas coisas. Então, assim, eu estou muito grata, assim, pelo convite, muito feliz de estar aqui contigo. Que bom, que bom. Tenho certeza que vai ser uma live muito interessante, né? Porque você tem bastante experiência, né? Com famílias, com famílias. Eu soube, né, que inclusive você foi fundadora, como é que eu me refiro? Olha, na realidade, assim, ó, eu sou uma pessoa que eu faço um movimento muito grande. Então, eu trabalhei muito com terapia de família. Eu fui fundadora da Associação Catarinense de Terapia de Família de Santa Catarina, né? Então, eu estive muito Uau! mobilizada com a terapia de família, que eu sempre gostei muito, porque as relações são fundamentais. E também, né, me dediquei, né, a partir daí também fui presidente do Congresso de Terapia de Família, então me envolvi muito nesse período, né, nessa questão familiar, né? Porque se a família não vai bem, se as coisas não vão bem, nada vai bem também, né? Tudo fica prejudicado. E Com começaram a certeza. aparecer casais, né, com problemas de empresas familiares, né? É o mais Então é desafiador, comum. Então não é só nos grupos de WhatsApp. Na vida real também tem. Porque nos grupos de WhatsApp, o que eu ouço, até uma vez uma pessoa foi se inscrever no meu curso e ela cancelou a inscrição dela porque ela disse que o marido não deixou. Que o marido disse que tudo que eu falava era bobagem e eles brigaram porque ela queria se inscrever no curso e ele não deixou e para não separar ela acabou não se inscrevendo. Então existe, né, essa dominância muito forte ainda da ideia, né, do marido e também existem as mulheres. Teve uma aluna minha que ela contou numa live que ela não se entendia na empresa com o marido, e aí ela acabou saindo e montando uma empresa para ela. Hoje ela tem várias cantinas e o marido desmontou a empresa que ele tinha e veio trabalhar com ela. Aí funcionou, mas aí as empresas eram delas. Não sei, então na vida real, né, não é só nos grupos de WhatsApp, também não são casos isolados, né? Eu acho que isso é mais comum do que a gente imagina, né? Então, na realidade é o seguinte, hoje, assim, como pelas dificuldades financeiras, é muito natural que o casal muitas vezes se montar uma empresa, mas sem a base que precisa para montar essa empresa, né? Então, assim, essa questão que tu está dizendo, assim, de uma relação que um domina o outro, um diz que tu pode fazer o que tu não pode, é muito complicado. Então, assim, ó, por uma relação... porque eu digo assim, ó, um casal, o que é um casal? É eu, tu e nós. Tem até aquela música, eu, você, nós dois, que eu acho maravilhosa, do Tom Jobim, né?
E o que é uma empresa? Eu, tu, nós e a empresa, né? Então, são 4 espaços que tu tem que administrar. E tu não pode esquecer nem do eu, nem do tu. E que muitas vezes a Aham. empresa toma conta e as pessoas não têm espaço para se cuidar. Então, isso que eu acho muito importante, assim, é que se faz necessário que tu estabeleça limites. Se eu tiver que dizer uma palavra para que uma empresa familiar dê certo, é limites. Né? Limites. Isso que tu Sabe o que eu falaste. sempre peço? Eu sempre peço quando são, independente de ser casal ou de serem diretores ou sócios, para que eles sempre escrevam todas as suas atividades. Cada um escrever exatamente aquilo que faz, aquilo que precisa fazer e que está na empresa. Até ontem mesmo, uma aluna minha me perguntou, falou assim, Carmen, eu posso colocar para os funcionários que eles respondem para os dois, né? Tanto para mim quanto para o meu marido, né? E aí eu respondi para ela e eu disse, olha, não é o adequado, porque um vem e tem uma forma de ver a situação, o outro tem outra. É muito importante a gente escrever todas as atividades e quem vai se reportar a quem. Então, eu posso até assumir um lugar que é do outro. Por exemplo, hoje eu estou substituindo meu marido, tudo bem, mas o lugar é dele, né? O Perfeito, lugar é dele. perfeito. E como fazer para conseguir trazer essa pessoa, né? Para fazer esse eu, tu e eles. Não, eu, tu e nós. Eles não têm, né? Eu, tu e nós. Eu, tu, Eu, nós e a eu, empresa. Uhum. Olha, isso era das coisas mais complicadas. Eu acho que isso que tu sempre fala, né, Carmen, de estabelecer as tarefas é muito interessante para que um enxergue. Tu faz um mapa ali da onde que está cada um e estabelecer isso que tu dissesse, né? Porque muitas vezes o funcionário tem dois, né? O casal que é dono, um dia a mulher diz uma coisa, o marido diz outra coisa, e daí fica uma bagunça danada. E o funcionário espertinho, ele sabe para quem ele vai ter que falar para conseguir aquela coisa, né? Então, isso aí é muito importante que está dentro daquela palavra, limite, né? E aí o funcionário fica meio que filho, né? Ah, se eu quero isso, eu peço para a mãe, que a mãe deixa. Se eu quero aquilo, eu peço para o pai, que o pai deixa. Uhum. E aí forma aquela triangulação mesmo, né? E outra coisa que eu sempre conversei com os empresários, com os casais, assim, ó, tem algumas regras que são importantes também para eles, né? Quando que eles vão falar da empresa? Vão falar da empresa só na empresa? Só em casa? Respeitar um momento do outro? Porque assim, eu me lembro que tinha um casal que a mulher estava trabalhando no computador, lá fazendo o trabalho que ela tinha que fazer, daí chega o marido na frente da funcionária e dá uma bronca porque ela tinha levado uma multa do carro na empresa. Tirou autoridade, Então, pegou autoestima, putz, tudo. né, o espaço dela, né, de casa e invadiu a empresa. E muitas vezes o contrário também, né? Um dos dois está muito angustiado com alguma coisa. Me lembro de uma vez a mulher falou que ela estava cozinhando lá na boa, e daí o marido despejou aquelas coisas, problema da empresa. E, então, eu acho que estabelecer assim, quando que eles vão conversar, acho que é uma coisa bem legal. Se vão conversar em casa, que seja combinado. Lógico que às vezes tem um caos que tu vai ter que, né? Ou um filho doente, uma coisa assim, que um espaço invade o outro. Mas que seja exceção, que não seja regra, né? Então, estabelecer isso é uma coisa muito legal. Senão fica uma confusão danada, né? E daí um fica estourado com o outro e daí se dizem um monte de coisas, perde o respeito um pelo outro, o respeito na frente de funcionário, e daí fica a coisa caótica. E outra coisa que tu falaste também, a questão dos irmãos, de misturar irmão com funcionário, não funciona, pelo amor de Deus, né? Isso é uma coisa assim que, às vezes, a hierarquia da família é mantida na empresa. Então, são 3 irmãos que têm 3 filhos, e daí um filho trabalha em alguma coisa, todos têm direitos iguais, todos ganham iguais, independente da capacidade da capacidade de usufruir daquele cargo, né? Mas tem os cargos iguais porque são sobrinhos, né? Então essas coisas todas assim é fundamental assim a gente poder não misturar, né? E quanto mais afastado da família, eu acho que melhor. Assim não tem que ter muito, tem que, né? Tem que encaixar no cargo, né? Senão não dá certo.
É verdade. Uma coisa que eu sempre falo, não tem ex-parente, né? Às vezes você traz os parentes para contratar eles querendo ajudar e depois não dá certo, só que aí você vai ser sempre o errado, né? Você vai ser sempre o errado. E depois tem as festas de Natal, tem os enterros, tem os casamentos, você acaba encontrando eles novamente, e é uma situação difícil. E sabe outra coisa, Beth, que eu também acho bastante complicado, né? E aí eu queria também a tua opinião sobre isso, que às vezes você acaba trazendo, né, um parente para trabalhar com você como empregado mesmo, registrado, tudo certinho. Então você tem lá um sobrinho, uma sobrinha, um primo, um irmão, e aí você contrata essa pessoa, você registra e coloca ela para desenvolver uma função. Talvez ele seja um vendedor, talvez ele seja um balconista, uma recepcionista, a pessoa está lá desenvolvendo a função. E você, empresa pequena, começa junto, está lá trabalhando junto. Só que aí a tua empresa começa a crescer e você começa a contratar mais pessoas. E você tem mais pessoas trabalhando juntas e a tua empresa é uma empresa de sucesso. E aí você viaja para Disney e o teu irmão não consegue fazer isso com o salário que ele ganha. E aí realmente começam muitas confusões, né? E aí entra todo o inconsciente, do qual você é a expert no inconsciente. Como é que você vê essa situação? Olha, por isso, assim como tu diz, né? Se não colocar parentes, eu acho que é melhor. A não ser que seja uma pessoa muito capacitada e que tu tenha condições de poder e que vai, né, ficar encaixada no limite dela. E é muito complicado isso mesmo, porque daí a pessoa fica insatisfeita, tu cresce, o outro não. E vamos ter que lidar com essas questões da inveja, essas questões, né, que são complicadas. Então, eu acho que, né, e se por acaso é filhos também, às vezes é complicado também, né, porque o pai coloca o filho não está maduro ainda para aquele papel, e o filho se acha o dono, o filho do dono, e daí também dá uma confusão nessa questão com os funcionários, porque o filho tem algumas regalias, entre aspas, e que o funcionário não tem, isso aí cria uma certa animosidade. Então, essas questões assim, que se o filho vai trabalhar na empresa, ele já tem que ter uma bagagem de fora para entrar lá dentro e para ser respeitado também, não ser só o filho do dono. Então, esses são os limites, essa alteração de papéis que são super complicadas, não são fáceis. Empresa familiar é muito complicado por causa dessa alternância de papéis. E, É né, verdade. eu tive uma experiência, né? Meu pai tinha uma empresa familiar, que eram 3 irmãos também, uns com umas dificuldades, e aquela coisa assim de homogeneizar, né? Isso que tu está falando, assim, os salários, independente da função, das capacidades de cada um. Nossa, isso foi muito complicado, né? Então, a empresa já faliu já há muito tempo atrás, mas com certeza esse encaixe da família com os cargos da empresa é uma coisa assim, ó, incrível, que era justamente isso que tu está falando, para não ter inveja, para um não ganhar mais do que o outro, homogeneizava, só que a empresa não era a mãe, né, de ter que dar para os filhos fornecer as coisas iguais, não tinha condições. E daí a coisa degringolou muito mesmo, né? Eu imagino, eu imagino. E é difícil também, Beth, para as pessoas, né, que não são parentes. Porque eles entram na empresa e eles já percebem, o supervisor é parente, o líder é parente, a pessoa do financeiro é parente, vai sobrar o que para mim nessa empresa? Carregar caixa, né? Carregar caixa. E aí a pessoa também começa a se desanimar em relação a isso. Teve um caso, Beth, que aconteceu comigo, e assim, parece até piada, mas não é piada. Uma empresa muito antiga, aqui na minha cidade mesmo, muito antiga, muitos funcionários, muitos que eu digo, mais de 1.000 funcionários, empresa grande. E aí eles me chamaram para uma reunião alguns anos atrás, na época eu fazia muita palestra motivacional e gritava nos palcos, tal. Hoje eu já nem grito mais, né? Eu já fico sem voz. Mas naquela época eles queriam me contratar para fazer uma palestra motivacional para eles. Então eu fui fazer o briefing com recursos humanos para saber o que estava acontecendo. E daí ela falou assim, não, é porque eles estão muito desmotivados. Eu falei, tá, isso eu entendi, mas por que eles estão desmotivados? A gerente do RH olhou de um lado, olhou do outro lado
Ela falou assim, não, sabe o que é? É porque aqui são 3 donos. E esses 3 donos, que são os fundadores, não vêm mais na empresa. E um tinha 2 filhos, o outro tinha 3, o outro tinha 4. E todos os filhos trabalham aqui, todas as noras e genros trabalham aqui, e eles sempre trazem uns amigos que não têm nenhuma capacidade e que já entram no cargo de gerência, porque eles são amigos do filho dos fundadores. E aí, aqui agora tá assim, a pessoa entra e aí a pessoa que trabalha aqui há bastante tempo tem que ensinar aquela que ganha bem mais que ele. Então, assim, parece mentira. Eu também ia ter dificuldade de acreditar que uma empresa com tantos funcionários, uma empresa tão grande e reconhecida aqui na região, tivesse esse padrão de comportamento. E eu falei assim, tá, e você quer que eu faça o quê? Você quer que eu motive eles? De que forma? Como é que você vai motivar uma empresa assim? Não tem motivação, né? Não tem jeito que você dê numa situação como essa. Então, essa questão dos limites que você está trazendo é muito importante. Tem que ter as regras muito claras, né? E aquilo que tu falasse também, nessa questão de estar definidos os papéis, de cada um escrever a sua função e a pessoa que vai estar naquele cargo também já facilita, porque ela sabe que vai ter que fazer aquelas funções, né? Então, fica mais fácil, fica mais claro. Essa questão da confusão de papéis é que complica, porque se tu tiver clareza daquilo que tu tem que fazer, fica mais fácil. E agora, assim, é como tu diz, é o amigo do parente, o amigo disso assim, é muito difícil tu mandar embora. É muito difícil. Então, assim, ó, se puder evitar, nossa, vale a pena, vale a pena. Né? Ou então tu pode, de repente, né, um prestador de serviço, se a pessoa tem qualificação, pode prestar um serviço, pode fazer alguma coisa, mas como empregado, eu acho bem complicado. E Porque eu daí adorei essa tua ideia de estar limitando e separando os ambientes em casa e empresa. O que que a gente pode trazer de casa para a empresa e o que que a gente pode levar da empresa para casa? Porque senão fica um leve trás, né? Que perde-se o respeito com muita facilidade, né? olha, isso sabe que foi uma coisa muito importante, assim, que cada casal estabelecia o seu, né, a sua regra, né? Tem uns que chegavam em casa, olha, podemos falar ou não? Se a mulher dissesse que não, ou ele dissesse que não, não, outros não, é só na empresa, só em casa. E é aquela coisa assim, né? Lógico que nada tenha que ser tão rígido que não possa ter exceções, que as exceções que fazem a regra. Mas isso aí, olha, funcionava bastante para eles. Porque tinha uns que não, né? Que são mais ansiosos e que ficam despejando, né? Dentro daqueles espaços, não tinha um espaço para o eu ou para o tu, né? Porque a pessoa ficava despejando o tempo todo, aquela angústia toda, e o outro, nossa, soterrado de reclamações, de angústias que não eram delas, que ela já tinha feito o trabalho dela e estava querendo só cozinhar, né? Cuidar dos Aham. filhos. Uhum. Antes eram fáceis os papéis, né? Você cozinha e cuida da casa e eu cuido da empresa. Os papéis eram fácil e as pessoas acabavam engolindo muita coisa, né? Porque existia também toda aquela dependência financeira. E se eu saio daqui de casa, quem é que vai sustentar os filhos? Quem é que vai pagar as contas? E assim, pai e mãe, muitas vezes, os mais antigos, não queriam que as mulheres estudassem, queriam que as mulheres aprendessem a cozinhar, né? Isso daí que era o caminho. Antes existia um caminho de sucesso, o caminho de sucesso era aprenda a bordar, aprenda a cozinhar, aprenda, né, a fazer tudo isso e você vai ter sucesso na vida e vai ser feliz. E aí as mulheres descobriram que não é bem assim, né? O pior é que tem mulheres que fazem tudo isso e ainda trabalham fora e ainda buscam. Eu digo assim que às vezes tem mulheres que ainda, além de tudo que já tinham, ainda se sobrecarregam mais, né? Mas, assim, uma coisa isso que tu está dizendo, assim, ó, que antes tinha regras, mas tem muito ainda, sabe, Carmen Vera? Tem muitas mulheres ainda que são totalmente submetidas, que os maridos não deixam elas ficam naquela cabeça financeira e depois, daqui a pouco, vê que o casamento está um rolo danado e elas não conseguem se libertar em função dessa dependência financeira, né? Então, ainda existe muita mulher submissa, ainda tem, a gente tem um rescaldo de muita mulher que não se independizou, né?
Então, É por porque isso o que novo assusta, né? O novo assusta. Em casa é ruim, mas eu conheço. É assim que é o princípio dos calos que se fazem no pé da gente, né? Então a gente compra o sapato pega no pé, e aí faz uma bolha, depois aquela bolha vira um calo, e você prefere aquele sapato que você já sabe que se ajustou aos seus calos do que um sapato novo que você não sabe como é que vai ser. Então, às vezes, as pessoas se acostumam, né, com seus próprios calos e ficam. Olha que interessante, Beth. A Rose, né, ela comentou que ela tem aprendido muito, né, como lidar com o esposo, né, e ela está falando que é uma pena que meu esposo não quer assistir, mas que ela vai fazer a sua parte. Então, isso que é importante, a pessoa também não se apagar, não se subjugar diante de. Porque às vezes também eu acho que existe uma necessidade de aprovação, né? Do esposo ou da esposa, eles têm que me aprovar isso que eu estou fazendo. Será que tem? Oi. Será que você mesmo não pode ir lá e validar isso aí que você está fazendo e falar, olha que bonito que eu fiz, né? Tem que ter a validação do outro. Como é que você vê isso? Olha, até uma das coisas importantes disso, né? Uma é assim, que a gente precisa de alguma forma de um reconhecimento, né? Mas assim, ó, a gente não pode viver necessitar e paralisar por causa dessa falta de reconhecimento. E eu acho que uma coisa muito importante que eu gostaria de falar, Carmen, é assim, a questão assim, ó, de quando tu vê o erro do outro, como é que tu faz? Né? E como é que tu lida com o erro do outro? Né? Porque geralmente, ou se como é que o outro lida com o teu erro e como é que tu vai sair disso? Porque o que acontece? Um erra, o outro cai em cima e daí começa aquela briga. E que eu amo de paixão a metáfora do Rubem Alves, a metáfora Qual? do frescobol com jogar tênis. Não sei se tu conhece. Não. Não, ela é maravilhosa, assim. Eu acho que ela esclarece todas as relações, assim, né? Por exemplo, se tu tá com teu marido, tu tá jogando tênis, tem que ter um vencedor. Então, atira a bolinha errada, o outro atira assim, porque quer que o erro do outro. Agora, num jogo de casal, tu tem que jogar frescobol. Que se ele erra, tu vai lá, pega a bolinha e tenta dar certinho pro outro. E quando o outro, Nossa, é e daí, verdade. e o jogo continua, né? Então, isso eu digo nas relações com sócio também, eu sempre uso essa metáfora também. Tá, não errou, não adianta cair em cima, porque tu já tá chateada porque tu errou, tu já percebeu que tu errou, e daí o outro, eu te avisei e tu não me ouviu. Puta, tá chateada, tu tem um ombro amigo naquele momento e o outro, pá, em cima. Então, eu sempre digo assim, se tu quer conversar com outro, tu tem que esperar o teu momento, porque se tu está muito irritada, e eu sempre brinco, quando a gente está irritada, a gente fica burra. E tem questões fisiológicas que explicam isso, né? Mas não vem o caso. Então, se a gente está burra, não é um momento ideal da gente poder falar as coisas, né? Então, antes que Ah, eu mas te... pode explicar assim, por que que acontece? Agora eu fiquei curiosa. Eu adoro Não, porque suas na realidade explicações. Eu adoro suas lives. Pessoal que está aqui com a gente, que não assiste as lives da doutora Beth, está perdendo. Eu adoro as lives dela. é que quando tu tá irritada, tu liga um sistema simpático, um sistema, né, de luta e fuga, e o teu sangue vai pro teu corpo para tu lutar ou fugir. É uma coisa de sobrevivência. Então, se tu tá com muita raiva, tu tem menos sangue no teu cérebro, né? Então, tu não consegue pensar. Às vezes a gente diz aquelas bobagens, diz coisa que depois se arrepende. E casal tem uma habilidade máxima de saber aonde que é o ponto fraco do outro. E daí tu Por isso, descarrega. aham. E aí já vai direitinho lá no ponto que sabe que vai machucar. E eu acho que é aí, Beth, que entra o que eu sempre vejo você falando nas lives, que é o momento de respirar, né? Porque se você tirou todo o sangue do teu cérebro e aí você tá com raiva, você vai discutir, é o momento em que você pare, presta atenção Respira, na dá sua uma respiração. volta, caminha, faz alguma coisa que tu consiga, né, fazer o teu sangue retornar para o teu cérebro, né? E daí conversando uma hora que os dois estejam calmos, porque senão a coisa não flui. E se tu tá com muita raiva, mesmo que tu tenha razão, tu perde a razão.
Não é isso? Aí Aham, tu diz um monte de coisa, legal. tu ofende a criatura, tu diz um monte de coisa, e daí o que acontece? Jogando tênis um contra o outro, se um vencer, o casal perde, a empresa perde, todos perdem, né? E Então, depois também bate aquele sentimento de culpa, arrependimento, mas aí e já daí, tá feito, e né? daí vai lá Aí já para foi. casa também, daí não querem, né, transar, não querem mais nada, porque estão tudo de mal. Então, daí é um caos, e a empresa sofre. Daí, abre a geladeira. É uma possibilidade, né? Te atira lá dentro, só não é comendo alface, né? É comendo Abre a as coisas, geladeira e vê o que tem de as, bom lá. E aí começa aquelas misturas todas do que aparecer e vai misturando, põe no micro-ondas, come, com certeza. E aqui no YouTube, né, o João Paulo, ele ainda, ele respondeu para a Rosicler, né, ele disse o seguinte, que ela deve, deixa eu achar aqui a resposta do João Paulo, que eu achei bem bacana essa resposta dele, acho que tem tudo a ver, né, ela colocou do esposo não acompanhar e o João disse, com o seu exemplo, ele vai te seguir. E isso acontece muito, eu vejo isso com as minhas alunas. Às vezes eu tenho um vídeo, né, que foi o marido que falou. Ele falou assim: "Não, eu vi a Luciana ficar o tempo todo lá ouvindo Carmen daqui, Carmen dali, não sei o quê, e aí ela queria ficar me obrigando a assistir os vídeos. Não é que um dia eu assisti e a Carmen tinha razão. não, Então ele fala assim nos vídeos, né? Muito engraçado. Porque não adianta também você ficar tentando brigar para outra pessoa fazer algo diferente. Eu acho que isso que o João Paulo falou é uma possibilidade muito boa. Você faz, você aplica, você coloca, e a pessoa que está do teu lado, ela não é boba. Ela vai te olhar e vai falar, uau, isso funciona? Isso uhum. funciona, e aí ela começa também a estar te seguindo e te acompanhando. Muito legal. E eu acho que tem uma coisa, né, que tu falasse, eu assisti uma live tua, que tu falasse uma coisa muito que me tocou lá na minha. O que o perfeccionista busca, né? A primeira palavra que me veio, perfeição. Não, ele busca o erro do outro. Não, isso aí eu achei fantástico, né? E que, na realidade, uma das coisas importantes é tu te dar conta aí, no O teu momento. perfeccionista, ele busca o erro o tempo todo, porque ele precisa encontrar o erro para mostrar que aquilo ainda não está perfeito. E isso é algo muito desagradável, porque nós vivemos justamente no planeta Terra, e aqui não se chama céu, então aqui tem erro. Aqui tem erro, né? O que mais tem aqui é erro. E se alguém está fazendo Não muita coisa na tua equipe, ela vai errar. Com certeza. é, não, e que eu acho que uma coisa muito legal é que a gente não está muito acostumada a elogio. E eu acho que esse é a virada da chave, né? Elogia, Boa. vamos elogiar mais, né? Isso em todas as relações, né? Elogia, olha, olha que legal isso que tu fez, nossa, que bacana, porque as pessoas estão muito acostumadas a estar sempre apontando o erro da outra, mas pouco elogio. Então, essa é a virada nas relações quando tu elogia, quando tu, né, vai lá e observa se tu vai ver uma coisa que está errada, olha as coisas boas que ele está fazendo e não vai deixar a que está errada, que está falhando que de lado, não, mas entra dentro de um contexto de elogio, né, do respeito. Então eu acho que as pessoas não estão acostumadas a elogiar. As pessoas habitualmente só apontam erros. E o desafio é conseguir ser autêntico nesses elogios, porque não é ir Ah, lá para fazer manipulação, não é lá para manipular o outro, manipular a tua equipe, manipular o líder que trabalha com você, é ser autêntico, é ser autêntico. Esse é um desafio que eu vou te contar como é que eu costumo trabalhar ele, né? Às vezes, na época que eu ia muito para empresas, eu atendia presidentes de empresa, vice-presidentes, e eles não têm, assim, o hábito muito de elogiar. Mas eles não fazem por mal, é que eles são muito focados em resultados, metas. E aí eu me lembro de um caso, que foi um caso, assim, de grande sucesso, que ele usava jaleco, jaleco branco. Então, o que ele fez? Ele colocava 10 bolinhas de papel no bolso e ele descia para a fábrica e ele só podia voltar na sala dele quando as 10 bolinhas tivessem saído de um bolso e passado para o outro bolso.
Por quê? Você não tem o hábito de elogiar. Então, cada bolinha significava que ele tinha parado falar com alguém na fábrica e ele tinha elogiado. E ele passava para o outro bolso. E aí, quando ele terminava de passar as 10, ele subia para a sala dele. E ele foi se acostumando tanto que, inconscientemente, né, quando ele via, ele já estava fazendo muito mais do que as 10 bolinhas de papel que ele tinha no bolso. Então, às vezes, a gente precisa criar espaços, forçar a nossa agenda a ter espaços de relacionamento, forçar a nossa agenda para numa segunda-feira à tarde sair com seu marido para o cinema. Ah, mas e a empresa? Gente, se a tua empresa não funcionar, por favor, né? Tem algo muito errado. Tem algo muito errado. Ninguém tem vergonha de trabalhar de sábado, ninguém tem vergonha de trabalhar de domingo, ninguém tem vergonha de trabalhar até tarde. Mas todo mundo fica com vergonha de ir no cinema na segunda-feira à tarde. Se não é área vermelha, né, do Covid no teu estado, na tua cidade, vai no cinema. Até esse ano eu ainda fui algumas vezes, né? Fui assistir Mulher Maravilha, que eu adoro, fui assistir Pinóquio no cinema, tudo isso eu assisti esse ano no cinema, né? Pega e vai. Se obriga a colocar esses espaços, esses intervalos para você, sua esposa, para que vocês possam se encontrar, né, e limitar qual é o tempo de vocês, qual é o tempo da empresa, e se precisar compartilhar durante o dia um tempo para vocês, tudo bem, desde que seja combinado antes, né, sem ficar com essa questão da culpa, de se sentir culpado, isso, o seu empregado, ele também precisa de espaço para crescer. E às vezes você fica tanto tempo em cima dele, que a mensagem que você está passando para o inconsciente dele é que você não confia nele. Que você não confia, que ele não vai crescer, que ele não tem capacidade, que ele é. Aqui a gente fala café com leite. Sabe quando você vai brincar de pega? Aqui a gente brincava de pega quando era criança, e aquelas crianças pequenininhas que vai cair no chão e chorar, a gente fala, olha, café com leite, não tá valendo, né? Não pode, gente, não é café com leite, tem que ser valendo mesmo, né? Só deixa eu te falar, Beth, a Gi Cavalcante, ela falou assim, eu tenho uma empresa com meu esposo e às vezes é muito difícil as diferenças de opinião e fazer valer a opinião correta, seja de um ou seja do outro. E aí? Olha, eu acho que muitas vezes, né, pode ser, quando fica naquele jogo de, né, ela está falando no jogo de tênis, quem tem razão, né? Muitas vezes poder chamar uma outra pessoa, pegar um artigo, mostrar alguma coisa, né, para sair daquela briga de, né, quebra de braço. Se a pessoa procura uma opinião correta, é porque a outra está errada, né? Ela vai poder conversar e que não tem um certo e o errado, né? É poder conversar de um jeito respeitoso e mostrar, né? De repente, assim como tu diz, né? Olha, eu quero isso, por isso, por isso, por aquilo. Mostra os motivos, mostra do outro. Não é assim, ó, porque eu sei, porque eu mando, porque é assim, porque eu quero. Que tem muitas relações que são relações abusivas no trabalho também, né, Carmen? E que às vezes a pessoa não se dá conta, né? As pessoas se submetem a isso e ficam nesse jogo de tênis. Então, eu posso dizer para ela, né, vamos aprender a jogar frescobol. Não estou dizendo que é fácil, mas é possível e eu acho que é a solução, né? Todo mundo erra, né? Então, poder, ou chamar a terceira pessoa, ou poder, através de estudos, alguma coisa assim, e, né, poder Legal. conversar, e conversar sem um estar em cima do outro. Isso que é o mais importante. A Josi falou que ela trabalha com o esposo há 8 anos, né? E que realmente é difícil. A Zélia, ela está dizendo que tudo que está sendo falado, né, é exatamente como aconteceu com ela. Que ela e o marido e a empresa, que eles quase separaram mesmo. E tem a Josiane, que essa que trabalha há 8 anos com o marido, ela já não aguenta mais porque está muito difícil, porque o esposo diz que ela está levando os clientes para a cama. Então, olha que situação E olha, difícil, né? tem algumas coisas assim, né, que em alguns momentos não tem condições mesmo. Existe, assim como existe incompatibilidade de casais, assim como pode ter valores diferentes, quando os valores do casal não são similares, não tem jeito.
né? Então, ela vai ter que avaliar também. Muitas vezes tem que avaliar e cada um tendo, como tu desse o exemplo daquela menina que fez a empresa dela, foi lá, fez, e depois o marido veio. E sei eu, ou se eu não ter cada um trabalhando no lugar, e tá tudo bem também, né? Porque Ela se chama Débora, é isso mesmo. Ela tinha uma empresa junto com o marido e eles brigavam demais. Eles brigavam demais porque ela queria fazer de um jeito e ele de outro. Chegou um momento, ela falou assim: quer saber de uma coisa? Cuida da sua empresa e eu monto a minha. Aí ela começou bem pequenininha, uma cantina de escola. Só que hoje ela já tem 6 cantinas, né? Então hoje o negócio dela cresceu bastante e o marido fechou a empresa e veio trabalhar com ela. Só que agora ele a respeita, né? Ele a respeita. E olha que interessante o comentário da Zélia. Quase falimos porque os empregados se aproveitavam da nossa guerra. com Essa é para certeza. anotar, né? Não, Anotar. não, Pessoal que está na live, anote essa para a gente não cair nessa, hein? e essa aí é que nem filho, né? Por exemplo, se os pais estão brigando, os filhos sabem exatamente como dominar um ou outro, né? Às vezes, em pais que se separam assim, que estão naquela guerra e os filhos conseguem tirar o proveito e dominar perfeitamente. Então, com certeza, com certeza. Isso é muito comum, muito comum. E aí, como é que fica? Colocando os limites, né? E separando bem a parte da família com a parte da empresa, porque senão eles vão se aproveitar mesmo, né? Vão se aproveitar, porque está uma confusão total, então, assim, a hierarquia saiu do lugar, né? Quer dizer, eles estão brigando, perdendo autoridade, e os empregados estão, né, comandando, que nem os filhos, quando os pais estão brigando, os filhos fazem aquele joguinho para conseguir aquilo que eles querem. E é natural isso, né? Não é Vocês ouviram, né? maldade. Os empregados estão comandando. São eles que estão, ó, dirigindo a empresa, Exatamente. porque vocês estão com as mãos ocupadas, brigando um com o outro. Enquanto vocês estão brigando, os empregados dirigem a empresa. Fiquem Uhum, atentos. uhum, uhum. Olha aqui, outra reclamação aqui de marido. O que fazer? Meu marido quer ficar com todo o lucro. Tu vai deixar? Né? Essa é uma questão assim, né, de machismo que a gente vem aprendendo a ter que aprender a lidar com isso há muito tempo. E assim, ó, qual é o critério para ele ficar com o lucro todo? Qual é a função de um, qual é a função de outra? Tu é sócia? Tu é empregada? O que que tu é? Qual é o teu papel? Tá? Os direitos por aquilo que tu acha que é justo e vai atrás, né? Ele querer É uma verdade. coisa, ele pode querer o que ele quiser. Agora, tu aceitar o que ele quer, aí é que vai, né? A porca Você torce o rabo. deixar, né? Você deixar é o que não pode, É né? isso Você aí, deixar é não isso pode. aí. Mas eu vou dar um conselho, né, para essa pessoa aqui que falou isso. Comece a assistir as lives da Beth, faz isso. Que você vai ver, a Beth, ela ensina as pessoas a deixarem assim as unhas mais afiadas. Esse terreno é meu, esse é seu, fique no seu, que eu tô no meu, esse espaço é meu. Então, comece a assistir as lives da Beth, que você vai ver só que incríveis que são. Tem outra aqui, Beth, Arte Mídia, lá de Lavras. Eu trouxe a minha irmã, agora é irmã, para me ajudar na gestão e ter uma pessoa de confiança na loja. E assim para eu poder sair, né? Pois eu sou o vendedor da empresa. Foi a solução. Foi a solução que tive para que os funcionários não parassem quando eu saio, porque simplesmente ele saía da empresa e os funcionários paravam de trabalhar. E aí ele trouxe a irmã para estar vigiando também os funcionários. Foi o que ele encontrou de solução. E o que você acha disso? Olha, eu acho que tem aquela questão assim, né, de que por que será que os funcionários não estão pegando junto com a empresa? Será que esses funcionários foram bem selecionados, né? Porque no momento que tu tem que vigiar teus funcionários, tu perdeu a coisa melhor que tem no mundo, que é a liberdade. Porque aquele que vigia também é vigiado, porque tu não tem a liberdade de fazer o que tu quer, porque tu tem que estar vigiando. Então, essa escolha dos funcionários
e que os funcionários, assim, né, que nem um... Não sei se a irmã funcionou bem, pode ser que sim também, né? Mas tu tem que estar de olho nos funcionários. Eu não sei qual é né, a gestão que tu tem que fazer nessa escolha desses funcionários, porque eles, né, sintam que vão crescer junto e que daqui a pouco ali, né, a empresa é um degrau que vai ficar já lá ou não vai ficar, né? Mas eles têm que sentir que a empresa fazem parte deles. Então, eles têm que ser ouvidos, eles têm que se sentir valorizados, porque senão, se eles estão lá só por dinheiro, trabalha quando tá, o patrão está vendo para não perder dinheiro. O patrão saiu, foi-se. Pois é. Eu tenho uma apostila que eu usei durante muitos anos, né, no treinamento que eu fazia com os gestores e donos de empresa, e a capa da apostila, eu tinha a seguinte frase: se você confia em um homem, o contrate. Se você o contratou, confia nele. Porque a partir do momento que você contratou, realmente você precisa confiar nessa pessoa, né? E se você não confia, nem contrate, nem contrate. Então eu sinto que é exatamente isso que você está falando. Imagina só, parecia antigamente quando a gente tinha que anotar quem conversava quando o professor saía da aula, lembra? O professor saía da sala de aula, tinha sempre um ajudante puxa-saco que ficava anotando quem conversava, né? Então, vai ser bem lembrado isso, Beth, muito bem colocado por você, que a pessoa que vigia, ela também está presa. E como que vai existir crescimento se todo mundo está preso? Se todo mundo está preso, gente, como é que vai ter crescimento? Não vai? Vai estar todo mundo preso, muito bem colocado. Olha aqui, isso acontece comigo. A empresa era do meu marido e ele aposentou e passou a empresa para mim. Porém, nós vivemos num pé de guerra. Eu quero algo e ele quer outra coisa. E a Cleneide, que é minha aluna, ela falou que isso também, né, vai acabar acontecendo com ela. Pé de guerra é complicado, né? Ele passou, então ele não passou, né? Ele se aposentou, passou para ela e não passou. Então, a questão dos limites, ou passou ou não passou, né? Então, essa é a questão dos limites, assim, né? E tem que, né, de repente, uma terapia de família, uma terapia, né, para poder aprender a lidar com essas relações, né? É Porque verdade. eles estão jogando, ver quem é que ganha, os dois vão, né? Em relação de casal, quando tem essas brigas, os dois perdem, né? Todo mundo perde. Todo Eles mundo perde. perdem, a empresa perde, os Todo mundo. empregados perdem, os filhos Exatamente. perdem. Ninguém ganha nessa briga. É uma briga sem vencedores. E uma pena que tem muito disso, né, cara? Empresa familiar tem muito, assim, essa luta de vaidades, quem é que ganha, quem é que perde, e jogando tênis, né? Vamos aprender a jogar frescobol, se o outro errou, peraí, vem cá, né? E dizer assim, olha, por que tu tá guerreando comigo? O que que tá acontecendo? E achar uma solução. Porque assim, ó, viver de pé de guerra assim, meu Deus do céu, é muito desgastante, eu não teria condições nenhuma. Vê o que vai fazer. Tem solução, vai atrás. Não tem solução, bem, talvez não seja o melhor jeito. Quem sabe tu vai ver outra alternativa, como, né, essa que tu falou, essa Débora, né? Débora. Que foi buscar uma outra empresa. Mas agora passar a vida é curta, gente. A vida é um sopro. Nós temos que ter saúde, a gente tem que se dedicar para a saúde, que é a coisa que eu mais me dedico agora, né? A gente tem que se dedicar para as relações que estão na nossa volta. E a gente não pode passar a vida inteira brigando, meu Deus do céu, não vale a pena. Se tu tá brigando, tu tá com uma descarga de hormônios, de neurotransmissores, de substâncias assim que estão te envenenando e estão te adoecendo. E não permite que nada se adoeça. Ó, arruma para tocar a tua vida e aproveitar. E aquele espaço do eu é eu saúde, eu mulher com saúde, o marido com saúde, que a empresa vai ter saúde, o nós vai ter saúde também. Não se submetam a pouco, gente. A gente tem direito a ser feliz. Passar a vida brigando não dá certo. Nem pela empresa, nem por nada, né? John Roger, um psicólogo norte-americano, ele diz assim que para viver bem, né, você só precisa de duas regras. Regra número 1, nunca discuta por poucas coisas.
Regra número 2, não, nunca discuta por pequenas coisas. Isso. Regra número 1, nunca discuta por pequenas coisas. Regra número 2, todas as coisas são pequenas. Maravilha, Não maravilha. é? Porque realmente não vale a pena. Não vale a pena aquela história de o que você quer, ter razão ou ser feliz? Ter razão ou Essa ter frase eu amo resultado? também. Essa frase eu E amo aí as também. pessoas querem ter razão o tempo todo, e aí fica, eu não tinha razão? Eu não disse pra você que isso não era assim, 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 assim. Eu te Gente, é um falei. prazer tão curtinho, porque não vale Mas a pena, né? a destruição interna, né? E por outro lado também, né, quando eu vejo assim as pessoas querendo que nem essa que quer comandar o lucro, que quer ele que sabe, no fundo, né, Carmen, eu até hoje eu consigo olhar com mais simpatia porque eu vejo que atrás daquele arrogância, daquele que sabe das coisas, daquele que determina, tem um bebezinho ali muito frágil. Porque quem está bem não precisa estar submetendo o outro. Só submete o outro quem está mal, né? Lógico que tu não tem que, né? Eu, como psiquiatra, como um terapeuta, posso olhar desse jeito. Agora, tu não, como mulher ou alguma coisa assim, não tem que me submeter a se o outro é frágil ou não, mas que fica dando lambada em cima de mim, né? Então, a gente Pois é. tem que ter, né, amor próprio para poder viver essa vida como ela deve ser vivida, com tranquilidade, com paz, né? E se não dá certo de um jeito, vamos fazer do outro, vamos ajeitar para que, né, se a empresa vai bem, todo mundo vai bem também, vai ser bom para todo mundo. É aquela frase, ame seu próximo, mas escolhe de quem você fica próximo, quando você fica próximo, como você fica próximo. Tem um comentário de um homem aqui, uhul, o Julierson, acho que é assim que pronuncia o nome dele, ele falou assim, que ele acredita que o relacionamento fica muito desgastante por causa que os problemas da empresa se misturam com os problemas da casa. Essa é a questão, colocar limites, estabelecer limites não são fáceis, mas vontade e quer misturar as coisas e viver melhor, vão ter que estabelecer regras, vão ter que estabelecer limites, né? Que esse é o grande problema da empresa familiar, essa mistura de papéis, é botar amigo, é botar irmão, é botar marido e ficarem nessa mistura. Esse é o grande problema da empresa familiar, é colocação de limites. É a coisa mais difícil, mas Esse é o próximo comentário também, só que dessa vez é com filho. E eu sempre digo, gente, filhos são os seus herdeiros, eles não são os seus sucessores. Não faz isso com teu filho, deixa ele seguir o seu caminho. Olha o que a Selma está falando, a Selma é minha aluna e ela está falando o seguinte, meu filho trabalha com a gente, ele cuidava da outra loja, amanhã ele vai começar a trabalhar na loja junto com a gente. Só que ele não consegue seguir regras. E eu estou muito preocupada. Vai dar confusão ou não vai? vai dar Sim ou sim? confusão. Sim Vai, ou sim? não tem como não dar. Né? Não tem como não dar. Até porque, assim, né, na realidade, se ele não segue regras em casa, tu vai levar uma dificuldade para dentro da empresa que vai, de alguma forma, desautorizar os pais, vai dar muita confusão, com certeza. Com certeza. Né? Então, Uhum. ele tem que... Beth, muita gente perguntando aqui qual é o seu Instagram. É o @domina sua saúde, não é? Domina a tua saúde, tudo junto. Domina a tua Tua saúde. saúde, tua saúde. Eu já falei para ela mudar o nome do Instagram para a doutora Beth, que daí é mais fácil para achar, né? Mas olha lá, ainda está no nome antigo. Não, mas então, a Domina doutora tua Beth saúde. ele entra. Doutora Beth Vale, né? Essa é a ideia. Mas, Beth, desculpa, é que tinham várias pessoas perguntando a mesma coisa sobre o teu Instagram e eu acabei te distraindo da resposta da Selma. E é muito importante isso, né? Em relação aos filhos, o filho dela, que vai ser a pessoa que vai dar o exemplo, não seguir as regras. Vai ser confusão na certa, né? O filho tem que dar mais exemplo, tem que ser melhor que os funcionários, né? Tem que dar mais exemplo ainda, porque aquele filho que chega tarde, né? É filho, daí chega tarde, o funcionário tem que chegar na hora, vai criar uma série de problemas, assim, que com certeza vai complicar. E ela já está sabendo que o filho não segue Não segue regras, as regras.
Já está, Como é que então. vai fazer para aplicar uma advertência no filho, uma suspensão no filho, né? E como é que o filho vai mostrar que aquela regra existe para o bem de todos, para cuidar de todos, se ele que é ele não segue a regra? É isso aí. Aí vai ser confuso. Vai ser bem confuso. Então, olha a Thaís falando de dinheiro também. O marido e eu estamos desconfiados, né, da administração da empresa deles. Ela tem autonomia de receber e pagar as contas, porém as contas elas não ficam muito claras. É questão de limite, de clareza. Quanto mais confusão tiver, mais rolo tem. Tem que ser muito claro. E as pessoas fazem muita confusão nisso, né? De muitas vezes usar a conta da empresa como se fosse só conta pessoal. Isso aí, meu Deus, isso aí é um caos. E era muito comum eles chegarem porque usavam como a conta da empresa, como conta pessoal, e sempre dá rolo, né? Não tem como dar certas coisas. Então, daí depois falta dinheiro porque saiu para quê? Para comprar uma bolsa? Me poupe. E isso tem muita gente que, né? Tem que E ter. quando o filho vai lá e pega no caixa o dinheiro? Vai lá e pega o dinheiro no caixa. Ah, isso é bem comum, eu já vi muito isso. E depois o caixa não bate, fica aquela Falta de confusão. limites. Daí quem é que tirou, né? E daí fica, de repente, o pobre do empregado lá se sentindo mal porque está faltando dinheiro no caixa, né? Meu Deus. É. Pois é, e limite é justamente o que vai trazer segurança, tanto para a tua equipe quanto para os seus filhos. Uhum. Limite é o que traz a segurança para o teu marido, para a tua esposa, porque ele sabe que não vai passar daquele limite, que não vai machucar ninguém. Então, os limites, eles sempre trazem segurança, né? O que nós vamos seguir? Qual é a regra? Imagina um jogo de futebol que não tem regra. Para qualquer lado que você jogue, faz gol. Não vai funcionar, não vai funcionar. Todo mundo joga para qualquer time, quem pegar a bola primeiro faz gol para o time que quiser. Tem que ter regras. Se até o futebol tem que ter regras, imagina então a nossa empresa quantas regras não precisam ter. Aqui tem E outro a caso, questão da Lindomar. finança. Não, pode falar, desculpa, pode Não, falar da questão financeira. a questão financeira também tem que ter, assim, né? O meu, o nosso e o da empresa. Né? Tu tem que ter um pouquinho de dinheiro para ti, o outro tem que ter o dinheiro, então tem que esses 4 passos têm que estar bem definidos. Quanto melhor estiver definido, mais claro fica a situação. Né? E o Uhum. meu e o teu não tem que dar satisfação. A mulher faz o que ela quiser, o homem faz o que ele quiser com o dinheiro. Daí tem o nosso, que eles têm que ter a responsabilidade daquilo que eles estão junto, e tem da empresa, que é outra coisa. Tem uma dinâmica de grupo, Beth, dentro disso que você falou, que você me lembrou agora, que eu sempre aplico em empresas tal, e tem tudo a ver com o que você acabou de falar. Chama-se viagem, eu vou fazer uma viagem, não, as pessoas recebem como se fosse um telegrama, né, um WhatsApp, seja lá o que for, de que eles foram convidados para fazer uma viagem que eles vão ficar 15 meses numa ilha paradisíaca, com fontes, com árvores, procura-se frutos, tem uma série de coisas nessa ilha, né? E a pessoa vai entrar no avião e vai ficar 15 meses nessa ilha. E o máximo que pode se levar são 1.000 quilos. Não mais que isso, não pode passar de 1.000 quilos. E aí, cada pessoa tem que fazer uma lista daquilo que vai levar para a ilha. Para a ilha deserta. E aí cada um pega o seu papel e começa a escrever tudo que vai levar. Ah, vou levar uma cozinheira, vou levar meu marido, vou levar faca, vou levar o que eles querem levar, corda, bote, cada um vai escrevendo. E as pessoas, elas querem coisas completamente diferentes umas das outras. E aí qual é a tarefa? Elas estão em grupos de 4, 5 pessoas, aí elas têm que decidir uma única lista. Beth, você não tem ideia do que acontece. As pessoas querem impor a sua opinião.
Aí tinha um rapaz que falava assim, não precisa levar nada, só uma faca e corda, mais nada. E a outra pessoa assim, não, mas eu gosto de ler, eu não posso levar alguns livros, não sei o quê. Não, livro pesa. A gente tem que levar só o essencial. Nós temos que levar faca, levar corda. Aí a outra pessoa, mas eu não posso levar fósforo. Fósforo não pesa. Não, vai molhar, na ilha vai molhar, não precisa de fósforo. Daí a outra, então eu vou levar um isqueiro. Não, mas você não vai ter bateria para o isqueiro. E eles começam a discutir. Teve uma moça que ela assim, ela queria levar sementes, porque ela teve a ideia de que indo para a ilha, como ia se ficar 15 meses, né? O ciclo de alface, cenoura, legumes é muito rápido. E aí era só uns saquinhos de semente. Aí o grupo inteiro votou contra as sementes. Quanto que pesa? 100 gramas de semente. E eles tinham 1.000 quilos para levar. Então, essa dinâmica, ela mostra muito quem é quem e mostra muito isso que você está falando, aquilo que eu quero comprar, para mim é importante e você que se exploda. Né? Ou então, aquela bolsa que você quer comprar, você não precisa dela. Como não? Ela sabe se ela precisa ou não, né? Então, cada um sabe das suas necessidades. E as pessoas, elas não dividem. 1.000 quilos são 500 quilos meus e 500 seus. Dentro dos meus 500 quilos, hello, eu levo o que eu quiser. E dentro dos seus 500 quilos, você leva o que você quiser. Mas as pessoas querem decidir o que o outro vai levar. Perfeito. E aí não funciona. Não funciona. E aí não funciona. E essa questão da financeira, isso aí dá muito rolo. Porque trabalha, fica tudo num bolo só e a pessoa trabalha e não tem o dinheiro dela para gastar na bobagem que ela quer. E aí... Né? Então, isso aí tem que estar bem. Cada um gosta de coisas diferentes, né? Cada um tem gente que quer ir pescar, tem gente que quer ir para Paris, tudo bem. E aí eu já vi casais que não deixam o outro ir pescar e ela também não vai para Paris e eles não entram no acordo, né? Não entram no acordo. Casamento e empresa é um mega desafio. Nossa. E se brigar na frente dos funcionários, está instaurado o desequilíbrio para todo mundo. Muito sensato, né? Perfeito. Aqui, o Jânio, ele tem um restaurante e ele quer saber o seguinte, vamos dar aqui um espaço para os homens, né? E como podemos descobrir qual a função de um e qual a função do outro, sendo que os dois acham que estão certos? Eu acho que, né, aquilo que tu fala sempre que eu acho fantástico, cada um escreve as funções e vão delimitar, bota no papel e vão dizer isso eu vou fazer, isso eu vou fazer. Vão ter que conversar, se não puderem conversar e quiserem ser na marra, né? Um vence o outro, todo mundo perde, não tem outro jeito. Né? Escreve, isso de escrever as funções todas, eu achei máximo. Até outro dia eu vi a tua live, comecei a escrever as minhas funções e achei muito interessante, assim, coisas que eu posso me liberar para fazer aquela coisa mais estratégica, né? Ter um plano mais estratégico. Isso aí eu estou pensando muito nisso. A Amanda Vitorino, que também é minha aluna, né? Ela está falando que ela já vivenciou isso por muitos anos, né? De misturar o pessoal e a empresa. E agora eles estão começando a separar as coisas. E realmente, né? Separar as coisas traz muita liberdade, muita liberdade. E o marido dela foi bastante flexível, porque eles tinham uma vida em outra cidade, e aí ela teve alguns problemas com a mãe dela, com a empresa da mãe dela, e ela não pensou duas vezes, ela largou tudo, veio cuidar da mãe. E o marido foi muito sensato em acompanhar, e hoje ele faz parte da gestão da empresa. Então, às vezes, é uma questão também de ser sensato, né? Flexibilidade, né, gente? A vida, tudo muda, a gente tem que ser flexível. Se quer manter uma relação, tu vai ter que, de alguma forma, muitas vezes, flexibilizar não é se submeter, né? É simplesmente, né, ver o que é possível de fazer com a situação que está naquele momento e tentar resolver. Aqui tem uma pessoa perguntando o seguinte, é um homem também, sou sócio e filho, e chego entre 8h30 e 9 horas. Trabalho porque tenho que aguardar a esposa chegar para daí poder sair. Isso pode me dar problema, né, de dar o exemplo. Então, ele quer saber. Deixo todo final da tarde uma sequência de trabalho e tal. Então, a dúvida dele é essa, porque ele entra um pouco mais tarde, né,
porque ele tem que esperar a esposa dele sair de casa, tal, então ele tem essa preocupação. O que você acha? Olha, eu acho que seria importante ele expor isso para os funcionários, que a coisa fique muito clara, assim, né? E que ele possa dizer o que ele está, por que está acontecendo isso. E que os funcionários sintam que ele vai lá dentro, trabalha, se esforça, que vai, né? Então, assim, ó, nada é uma coisa só. Não sei, eu estava falando daquele que chega atrasado, que chega tarde porque quer dormir mais um pouco, alguma coisa assim. E acho que essa flexibilização, assim, muitas vezes a gente tem visto agora, estão trabalhando em home office, muitas vezes eles produzem muito mais do que quando eles estão na empresa, quando eles conseguem conciliar suas coisas pessoais também. Então, o funcionário também, se ele é também ouvido nessas questões pessoais, também deve ficar numa empresa que vai atrás do resultado e não tanto do jeito, da forma, né? Porque se a pessoa se sente ouvida, vai ser muito boa também, vai ser muito bem também, né? Então, É importante deixar claro quem tem qual papel dentro da empresa. sim. Porque, às vezes, é possível que essa pessoa, que é o sócio da empresa e que é filho, também esteja trabalhando em outros horários, em outros dias, no sábado, no domingo, né? Então, deixar muito claro, né, quais são os papéis, né, quem é para quem. Eu acho que é diferente do exemplo do filho da Selma, porque o filho da Selma, ele já não segue mesmo as regras, né, e isso é complicado, porque se uma regra existe, é para o bem de todos, né? Então, ele não seguir as regras é complicado isso. Agora, o horário, né, como você colocou, eu acho que cada um tem as suas necessidades, e se essa é a necessidade dele, tá ok, né? Não é uma pessoa que tá ali, tô chegando a essa hora porque tava Fazendo dormindo, tal, corpo não. mole, né? Lógico. Né? Então ele tem o papel dele, tem a responsabilidade dele. Lindomar Costa, passei 14 anos de uma relação de união estável. Separei em novembro de 2020. E agora a outra parte quer ficar com a filial. Isso é justo? Já que esse meu patrimônio, né, ele é de antes da relação? Quando é uma relação estável, quando a gente não se estabelece, por isso que é bom que a relação estável esteja bem clara quais são, né? O casamento é melhor porque o casamento tu coloca os limites do que é de um, o que é de outro, né? Na realidade, assim, eu não sei muito de relação, né, estável, assim, mas o que eles construíram juntos, eles vão ter que dividir, se eles não estabeleceram em algum documento, alguma coisa assim. Agora, o que é anterior, não, com certeza não entra na partilha. Com certeza não entra. Mas ele vai ter que, né, como não está claro... É um caso judicial, né? Ele vai ter que entrar numa questão judicial, assim, se a pessoa se não fizer acordo. Porque aí tem um advogado que vai defender um lado, outro advogado vai defender o outro lado, cada advogado vai contar a sua história, né? Cada advogado vai interpretar as leis de uma forma. E quem decide é o juiz. A relação estável, ela funciona como parcial de bens, né? O que era antes é de cada um e depois é dos dois. Mesmo que às vezes possa parecer injusto, que um trabalhou mais, o outro não trabalhou, coisa assim, mas é como se fosse uma relação, um casamento com comunhão parcial de bens. Legal. Bom, tem ainda alguns comentários aqui, mas os comentários, muitas pessoas perguntando como que eu faço, que nem a Cleneide, né, que é minha aluna, ela falou assim, como eu faço para mostrar que ele está errado? Cleneide, você vai entrar em briga de jogo de tênis, Cleneide, não faz isso. Em vez de querer mostrar que ele está errado, de repente você pode ter a percepção de que ele está errado, ele está certo. Você já pensou nisso? Pode estar acontecendo também. Então, acho que o mais importante é colocar na mesa e verificar quais são as consequências. Se a gente agir assim, quais são as possibilidades? E aí vai marcando todas as possíveis consequências. Pode ser que isso aqui dê errado, pode ser que isso aqui dê certo, dê errado, dê certo. Aí você vai colocando tudo isso no papel. E aí você olha e fala, uau, o risco, né, das coisas darem errado pode ser maior do que o risco de dar certo. Então, vamos abortar a ideia. Mas essa ideia, Cleneide, de, eu quero mostrar que ele está errado. É possível que nessa questão você seja errada. Então, não vai ficar uma briga de, né, você está errado, você está certo, você está errado, você está certo.
Põe no papel. Quais são as consequências? A gente vai pintar de vermelho. Ah, muitas pessoas vão gostar porque é alegre. Ah, outras pessoas não vão gostar porque é cor de sangue. Ah, eu acho que vai ser fácil para limpar. Vai colocando tudo no papel. E aí você descobre se pinta de vermelho ou se não pinta de vermelho. Beth, tá contigo Oi. o encerramento. Eu só tenho que agradecer a tua participação. Eu sabia que ia ser assim boa e que a gente não ia ver passar o tempo. Então tá, eu estou muito grata, assim, porque terapia de famílias, questões de família, de empresas, é uma coisa assim, que está muito presente dentro de mim. E te agradecer, né, Carmen? Tu sabe o quanto eu te admiro, o quanto tu admiro a tua generosidade, admiro essa tua capacidade de dividir o teu conhecimento, essa coisa assim maravilhosa. E te agradecer de estar aqui contigo, que é um prazer enorme, e vou querer estar contigo muitas e muitas vezes, com certeza. Te amo, menina! Com certeza, Beth. Você faz a diferença no mundo e faz a diferença nas famílias, nas famílias. Pessoal, procurem lá o canal da Beth, Domina a Tua Saúde, e vocês também vão ficar viciados em assistir a live da Beth. Eu gosto muito daquele vídeo que eu vi que você está plantando bananeira, então é altamente inspirador. Eu falo assim, fica vermelha, cara, sem vergonha, vê se mexe, faz alguma coisa. Olha lá a Beth plantando bananeira e você está fazendo o quê? Com quase Então 70 é, anos, né? Com quase 70 anos. Aí vamos buscar energia. Vamos lá, vamos lá. é altamente inspirador. Eu me inspiro muito em você. Muito obrigada, Beth.